Bem, uma boa noite a todos e a todas. Primeiramente, quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês nessa noite de hoje. Agradecer também ao Instituto Federal de Pernambuco, em especial ao Campus Barreiros. Agradecer a todos os que participaram à frente e a todos os colaboradores que ajudaram aí para que esse belíssimo evento estivesse acontecendo. E agradecer também a vocês que estão assistindo essa palestra na noite de hoje. Eu vou falar um pouco para vocês aqui sobre educação financeira e consumo consciente, né? É um tema bem amplo e eu vou trazer aqui uma série de conceitos e espero despertar em vocês aí o gosto para aprender mais sobre esses temas, né? Porque são bastante extensos e não dará para a gente destrinchar tudo na noite de hoje. E espero que vocês coloquem em prática alguma coisa que aprenderam hoje ou aprenderão hoje e divulguem o conhecimento, né? E além das ações que colocarem em prática. Eu gosto bastante de uma frase inspiracional que é atribuída ao Albert Einstein, ao cientista, né? Que diz assim: a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Então vamos lá, né? E falando em frase, eu vou começar aqui com uma afirmativa para vocês, que diz o seguinte: o consumo não planejado é uma das principais causas que levam ao endividamento e inadimplência das pessoas e à degradação ambiental. Aqui tem uma série de reportagens, né, falando aqui que o consumo desenfreado prejudica o meio ambiente, né, consumo gera endividamento, né, consumir menos gera economia e preserva o meio ambiente, matérias relacionadas aí com o que eu falei agora há pouco, e que agora no início de 2020 saiu aí a reportagem que o Brasil bateu o recorde de endividado, né? De cada 100 famílias, 78 estavam endividadas e inadimplentes, né? E recentemente o governo até entrou aí com o programa Desenrola Brasil, né, para tentar que essas pessoas consigam sair dessas dívidas, né, feita aí compras em excesso. Então vamos lá. Educação financeira, eu trouxe aqui um conceito simples para vocês, que diz o seguinte: é o processo de aprender a gerenciar o dinheiro com eficácia, entender como o sistema financeiro funciona e tomar decisões informadas sobre finanças pessoais. Bem, né, não é só, o que eu quero trazer para vocês aqui também, que não é só matemática, só contas, educação financeira, planejar, ela não se limita apenas a isso, né, números e planilhas. Trata-se de escolhas, nossas escolhas, né, e dos nossos comportamentos, né? Como é que nos comportamos aí em relação ao dinheiro. Então entenda, né, o sucesso financeiro tem mais a ver com o seu comportamento do que com qualquer outra coisa. Então não adianta a gente fazer um orçamento, fazer planilha, anotar tudo direitinho e no final a gente se sabotar, né? A gente terminar gastando mais do que ganha, né? Então é bastante necessário você adquirir um hábito de poupar, entre outras coisas, investir, e comportamento, né, como fala aqui, principalmente isso. Então vamos lá, eu trouxe aqui dois exemplos, um lá dos Estados Unidos e um aqui do Brasil. Um zelador aí, né, lá nos Estados Unidos, aí, que ao longo do tempo de vida, com salário simples, ele conseguiu acumular mais de 8 milhões de dólares, né? E depois que ele faleceu, ele deixou um testamento aí com 6 milhões, ele deixou aí para bibliotecas e hospitais da sua cidade, né? E 2 milhões para sua família, né? Então, é uma prova aí de que pessoas com salário simples, sabendo investir bem, né,
vivendo abaixo dos seus meios, fazendo os investimentos, conseguiu alcançar aí, conseguiu se tornar milionário, né? Pessoa que veio aí do meio simples. Aqui também no Brasil tem vários exemplos, tanto no Brasil e no mundo. E aqui no Brasil eu cito o exemplo do favelado investidor, né? Que é o Murilo Duarte. O rapaz já com 28 anos já se tornou milionário, né? Ele, de uma região simples, de uma favela lá no Rio uma favela em São Paulo, né? Favela situada na zona oeste de São Paulo, ao João 23. Ele é originário de lá. E aí ele começou sua jornada de investimentos em 2015. Em 2019 ele criou seu canal no YouTube, né? Então, além dos trabalhos que ele tinha no início da vida de trabalho dele, né? De seu início na jornada de trabalho, ele conseguiu aí investir aos poucos e aí teve a ideia de criar um canal no YouTube falando sobre educação financeira e investimentos. E hoje ele também vende cursos, né, relacionados na área e já se tornou milionário vindo aí de uma família simples. Então a gente vê que não é impossível. E aqui eu deixo uma sugestão de livro, O Milionário Mora ao Lado, que os autores desse livro, né, eles fizeram estudos aí ao longo de 20 anos com uma grande quantidade de ricos norte-americanos, né? E eles identificaram aí que 80% dos mais de 11 mil entrevistados são ricos de primeira geração, ou seja, eles não vieram de berço de ouro, como a gente costuma dizer. Eles nasceram em família simples e conseguiram, com sua disciplina, hábito, eles conseguiram se tornar ricos, né? E uma das principais lições do livro é ser frugal. É a pedra fundamental para a construção de riqueza, ou seja, né, eles vivem muito abaixo dos seus meios, né? Ou seja, gasta menos do que ganha, o resto eles conseguem investir, entre outras coisas. Então entenda, dedicar tempo e dinheiro ao esforço de parecer superior muitas vezes acarreta um resultado predizível, né? Uma realização econômica inferior. Eu trago aqui mais algumas frases, eu gosto bastante dessas frases inspiracionais. Uma do Abraham Lincoln, né, que fala que disciplina é escolher entre o que você quer agora e o que mais quer. Ou seja, se você deseja ter, digamos assim, a liberdade financeira, ou ter um conforto mais na frente, né, dinheiro para você... Porque o dinheiro do bem mais precioso que o dinheiro compra é o tempo, né? Digamos assim, né? Que você com dinheiro você consegue ter tempo livre para passar mais com as pessoas que você ama, consegue viajar para onde você quer, morar onde você quer, enfim. Para você conseguir, digamos assim, esse sonho, você precisa abdicar de algumas coisas no presente, né? Para ter esse sonho maior lá concretizado no futuro. Eu coloquei aqui outra frase do Will Smith, do ator, que fala assim: muitas pessoas gastam dinheiro que não têm para comprar coisas que não precisam para impressionar pessoas que não gostam. Não é verdade? Muitas vezes as pessoas querem parecer que estão bem de vida, querem parecer muito bem para impressionar os outros, e aí você vai se prejudicando financeiramente, se endividando, né? Aqui eu coloquei também uma foto para reflexão aqui, né? Eu consegui aí observar como as pessoas se vestem, né? Você vê que essa primeira imagem aqui da loira aqui, né? Bem cheia de sacola, de roupas caras, e enquanto ali o lado mais direito, inferior, tem o Zuckerberg, né? E a esposa andando bem simples, né? Esse cara é um dos maiores bilionários, dos homens mais ricos do mundo, né? É o dono do antigo Facebook, que agora é chamado de Meta, a empresa dele, né? Instagram, Facebook, WhatsApp. Então o cara bilionário e anda bem simples aí, enquanto tem muitas pessoas que esbanjam aí o que não tem e o que ganham são dívidas aí. E aqui eu trago para vocês a educação financeira em 4 pilares, né, que é conhecido pelo método GCPM, gerar, cuidar, proteger e multiplicar. Ou seja, você precisa aprender a gerar dinheiro,
né? O ideal é, se você já tem um trabalho, que às vezes as pessoas podem dizer, não, o que eu ganho é tudo, dá muito mal para pagar a conta. Então você tem que aprender a gerar dinheiro acima disso, né? Eu conheço um amigo que ele trabalha na Companhia Pernambucana de Saneamento aqui, né? E depois do horário, né, ele faz Uber, né? Então já é uma renda extra. E aí, se ele se organizar, começar a investir para o futuro essa renda extra, né, daqui a 10, 20, 30 anos, ele muito provavelmente será milionário, dependendo dos investimentos que ele fizer, né? Que tem que saber também investir, ter as melhores escolhas de investimento, né? Entre qualidade, né, e rendimento. E não só gerar, como cuidar, né? Não precisa também você só gerar dinheiro, gerar e gastar tudo. Você tem que aprender a cuidar do dinheiro, né? A cuidar do seu dinheiro, saber o que entra, o que sai, quanto sai, fazer um orçamento financeiro, um planejamento, entre outras coisas. Proteger o dinheiro também é bastante interessante, né? Porque às vezes a gente adquire um bem caro, eu vou citar um exemplo aqui de um automóvel, e aí você não faz o seguro, você compra um automóvel ali, vou citar um popular, digamos assim, novo, de cerca de 80 mil mais ou menos, e de repente você não faz o seguro. E pode acontecer de você ser assaltado, né, levarem o seu automóvel, algum acidente e ter perda total, e aí você perdeu todo aquele valor que você investiu. Então, o ideal também é você proteger os seus bens, proteger o seu dinheiro. Uma das maneiras é através de seguros, né? E o quarto pilar aqui é multiplicar. Ou seja, não adianta você também ganhar, guardar e não fazer esse dinheiro render. Então, você tem que aprender os tipos de investimentos, né? Investimentos mais defensivos, mais agressivos, de acordo com a idade e o momento de vida de cada um, para poder fazer esse dinheiro render, né? E como diz um dos maiores investidores de todos os tempos, Warren Buffett, ele fala que se você não aprender a ganhar dinheiro enquanto dorme, você trabalhará até morrer. Então vamos lá, falar agora de sustentabilidade financeira, né? Sustentabilidade financeira nada mais é do que você saber como utilizar os recursos disponíveis de forma racional e abatendo as suas necessidades pessoais de hoje, mas também se importando com as necessidades do futuro, né? Ou seja, você vive o presente, mas também consegue, tenta e aprende a guardar uma determinada quantia pensando no futuro, né? E algumas dicas para isso é o seguinte: você precisa gastar menos do que você ganha, né? Eu diria que o ideal é começar, né? Ter um hábito. Às vezes a pessoa não começa, acha que e demora. Os juros compostos demora para começar a dar resultado. Então, no início você pode ver que, dependendo da quantia que você coloca, que aqueles frutos estão demorando para gerar, né, outros frutos. Então, no começo é difícil. Então, você tem que adquirir um hábito. Começar com pouco mesmo. Então, 10% de sua renda líquida já seria um bom começo. E, à medida do possível, tentar aumentar isso, né? Ou gerar mais dinheiro também para aumentar os aportes. É uma sugestão aí. Você gaste e consuma com qualidade, ou seja, você tem que entender a diferença entre preço e valor, né? Ou seja, preço é o que você paga, valor é o que você leva. Falando agora da parte de sustentabilidade, a gente observa que esses produtos, digamos assim, mais sustentáveis, eles tendem a ser mais caros do que os não sustentáveis. Vou falar aqui dos alimentos orgânicos, né? Geralmente são mais caros. Então, no início a gente pensa, não, para o meu bolso é melhor comprar o mais barato. Mas se você vê ao longo do tempo, né, esses alimentos mais baratos, dependendo da sua procedência, ele pode provocar doenças seríssimas no futuro. E você vai gastar bem mais dinheiro se não tiver risco de morte, né? E no caso de você alimentando-se com produtos de origem orgânica, digamos assim, você vai gastar inicialmente mais, mas vai ter uma boa qualidade e uma saúde bem melhor no futuro. Isso é apenas um exemplo, né? Você precisa
planejar seu orçamento, né? Criar planilhas orçamentárias, criar uma reserva financeira para o caso de aparecer alguma emergência, né? Doença e outras coisas, e você não precisar pegar empréstimo, né? Você precisa investir para ter uma segunda fonte de renda, né? E investir por longo prazo, para que dê o tempo de juros compostos agir sobre o dinheiro aplicado. Precisa adotar uma postura sustentável, estabelecer metas e concentrar-se nos sistemas, né? Ou seja, porque dependendo das suas metas que você estabelecer, curto, médio e longo prazo, talvez as metas de médio e principalmente longo prazo demorem para ocorrer, né? E que é fato, né? Longo prazo vai demorar. Então você pode ficar um pouco frustrado. Então o ideal é que você se concentre nos sistemas, ou seja, vamos dizer que você quer ter liberdade financeira daqui a, sei lá, 15, 20, 30 anos. E vai demorar para você chegar nisso. Então, uma coisa é você se concentrar em ser investidor. Ou seja, porque se por algum momento, em alguma metas que você estabelecer na vida, ela não seja atingida, você não vai ficar triste nem desanimado, né? Então, se você vê que está sendo investidor, seu objetivo inicial é esse, você vê que seus rendimentos estão ali aumentando mês a mês, ano a ano, década a década, isso vai lhe deixar mais satisfeito do que ficar esperando tanto tempo. Necessidades e desejos. É preciso entender, né, a diferença entre os dois, né? Necessidade é algo indispensável para a nossa vida, a nossa sobrevivência. Ou seja, habitação, alimentação, energia, outra coisa, segurança, né? Então, são gastos que provavelmente você não pode evitar. Porém, desejo é o que queremos ter, né? Algo que pode ser dispensável e podemos viver sem ele, né? No caso, os desejos podem ser limitados. Então, se você não colocar eles no seu orçamento, não eleger prioridades e ficar comprando, sempre desejando, você pode entrar em dívidas aí e ter sérios problemas, né? Aqui eu coloquei aqui o resultado aqui do estudo realizado em 2021 pelo a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, em parceria com o SPC Brasil e o Sebrae, que ele afirma que 44% das compras pela internet são por impulso, né? E uma outra pesquisa também realizada por eles aponta que 41% dos consumidores que compram por impulso têm contas atrasadas. Ou seja, adquirir produtos sem planejar pode prejudicar a sua saúde financeira. E mais, isso pode ser um padrão de comportamento, né? Como eu falei ali, como eu falei um pouco mais atrás. Vamos lá, né? Então, qual a diferença entre consumo impulsivo e consumo consciente? A compra impulsiva é um tipo de compra não planejada, né? Definida como a tendência do consumidor a comprar espontaneamente sem reflexão, de forma imediata, dominado pela atração emocional e absorvido pela promessa de gratificação imediata, né? Ou seja, prazer de realizar um desejo de consumo, né? Então, aquela gratificação, o nosso cérebro gosta daquilo, né? A gente tem prazer com aquilo. E aí isso pode virar um hábito, um comportamento e deixar as pessoas em maus lençóis, né? E o consumo consciente, também chamado de consumo sustentável, se opõe ao paradigma comportamental de consumo imediatista. Refere-se a um estilo de consumo no qual os indivíduos fazem escolhas pensando no impacto que terá nas suas finanças, no meio ambiente e na sociedade. Então, o objetivo do consumo sustentável é minimizar os danos ao meio ambiente, né? Promover práticas éticas de produção e consumo e contribuir para o bem-estar da sociedade como um todo, né? Então, vamos ver mais aqui. Sim, eu coloquei também aqui uma dica de filme interessante para vocês assistirem. Os Delírios do Consumo, de Beck Bloom, né? Ele fala da história de uma garota que não consegue controlar suas compras por impulso, né? Mesmo estando atolada em dívidas, né?
A falta de autocontrole pode levar a problemas financeiros significativos, né? É uma coisa que está aí implícita nesse filme. Eu vou deixar aqui um trechinho de 2 minutos, a cena do filme, para vocês refletirem. Vamos lá. Billy George. Rebeca, a conta do cartão veio $900. Você não precisa de uma echarpe. Por outro lado, quem precisa de echarpe? Coloque um jeans velho em volta do pescoço, vai aquecer. É o que a sua mãe faria. Tem razão, ela faria. Mas o lance dessa echarpe é que ela se tornaria parte de uma definição da sua psique. Não está me entendendo? Não entendi. Continua. Vai fazer seus olhos ficarem maiores. Vai fazer meu corte de cabelo parecer mais caro. Pode usar com qualquer coisa. Seria um investimento. Você vai para a entrevista mais confiante e elegante. Elegante. A garota da echarpe verde. Vou levar a echarpe verde. Boa escolha, acabou. São $120. Como prefere pagar? $50 em dinheiro. Pode colocar 30 neste cartão? $10 neste. 20 neste. Bem, né, como vimos aí, uma garota aí se deixou atrair pela... Ou seja, a vitrine das lojas são estrategicamente colocadas lá para chamar nossa atenção, né, para contribuir aí com o consumismo, né, claro, é bom para as empresas, lucro. Então ela aí, mesmo atolada em dívida, mesmo com os cartões quase todos estourados, então continuou comprando ali, né? O cérebro prega peças na gente, né? Satisfação dela em ter. E isso aí nós podemos estar comprando produtos aí que às vezes temos parecido em casa, né? Aumentar o consumir uma quantidade de produto e até também com descarte prejudicando o meio ambiente, né? Vamos lá. Então algumas dicas para reduzir despesas desnecessárias. Então é o seguinte, você precisa distinguir, né, entender a diferença entre desejos, necessidades e desejos. Como eu apresentei há pouco tempo atrás, uma pergunta aqui, você sabe quando está indo seu dinheiro? Né? É interessante, é importante você relacionar as entradas e saídas, né? Quais são suas receitas e suas despesas, né? Você preparar um orçamento. É preciso você realizar um diagnóstico financeiro, né? Você precisa registrar tudo que entra e principalmente o que sai, e geralmente o que sai são para setores muito maiores, né, do que a receita, muito diversos. Você precisa estabelecer categorias para as entradas e saídas de dinheiro, né, no orçamento. Você precisa relacionar, dividir por partes, né, o que vai para habitação, o que vai para alimentação, o que vai para lazer, o que vai para transporte. É preciso ter tudo isso bem destrinchado para você entender para onde está indo o seu dinheiro, né? E em percentual ver o que é que está levando mais, né? E entender também onde é que precisa ser reduzido para que você consiga, através desse dinheiro que estiver, digamos assim, sobrando, começar a fazer investimento para esse dinheiro render. Aí, se você notar que não tem condições de cortar mais nada, então você precisa dar um jeito de gerar mais dinheiro, né, através de outras fontes de renda, né, que você precise adquirir. Então, planeje suas ações como compra, lazer e férias. É bom, é necessário planejar antes do tempo, né,
para quando for fazer compra, você sempre levar a lista de compras. Evite sair com cartão de crédito quando não for necessário usar, né? Reduz o número de cartões e tudo isso, né? Vai facilitar você evitar essas compras por impulso. E use também a técnica CSR, né? Que é cortar, substituir e reduzir, né? Você, depois que tiver com orçamento, ver para onde o dinheiro está indo, você começar a observar ali o que é que pode ser cortado para que sobre mais dinheiro, né? Se você notar que aquele item não pode ser cortado, tente substituir por algo que seja economicamente mais viável, tenha um melhor custo-benefício. E mesmo assim, se você não puder reduzir, aliás, se você não puder substituir, tente reduzir, né? Eu, por exemplo, reduzi alguns anos atrás um consumo, uma coisa que eu gosto bastante é de vinho, né? Praticamente era 1 a 2 garrafas de vinho por semana. Hoje eu não cortei, mas reduzi bastante, né? Hoje é 1 ou 2 no mês. Então, por aí você não precisa cortar também, você não precisa se privar de tudo, né? Para ter dinheiro só lá na frente. Às vezes você se priva de tudo, acumula muito dinheiro, mas depois tem que gastar com saúde. Também não é por aí. É necessário ter um equilíbrio. Você também gastar com lazer, com tudo, mas ter um equilíbrio com as contas e o seu bem-estar também. Então adote o hábito de fazer algumas perguntas antes de cada compra, né? Ou seja, você para e pensa, realmente eu quero esse produto, eu preciso disso, e se você precisa agora ou pode esperar mais algumas semanas, mais alguns meses. Posso comprar à vista um determinado produto? Se você notar que pode comprar, pedir desconto, sempre pedir desconto, porque se não for dado desconto, você tem que se controlar, mas coloca a prazo, paga em 12 vezes. Agora tem que saber se controlar no cartão de crédito, porque o dinheiro no tempo a gente sabe que perde poder de compra. Então, se a empresa não lhe der desconto, você pode pagar em 1 mais 12, digamos, olha assim, 1 mais 11, você paga a primeira prestação e o restante você já pode deixar aquele dinheiro rendendo e todo mês pagando parcelas iguais, né? Agora, se a loja der um desconto significativo, sei lá, 10%, aí interessante é pagar à vista se você tiver condições, né? Esse é o momento certo para fazer isso? Uma dessas perguntas aí. Isso vai impactar meu orçamento? Interessante é você analisar tudo isso antes de efetuar uma compra, para evitar compras por impulso. E mesmo assim, se após esses questionamentos você ainda estiver em dúvida, ou estiver muito ansioso ou ansiosa para efetuar a compra, o melhor a fazer é esperar 24 horas. Então se acalme, volte, se for na internet, feche o computador, volte, espere 24 horas e depois reavalie todas as condições. Talvez depois de um dia você esteja mais esclarecido, mais calmo e deseje deixar essa compra para depois. Impacto ambiental do consumo, né? São os impactos, falando dos impactos ambientais aqui do consumo. Então, o consumismo exagerado tem se tornado uma característica marcante da sociedade moderna, trazendo consigo uma série de impactos negativos para o meio ambiente, né? A extração excessiva de recursos naturais, como minério, petróleo, madeira, água, entre outros, levam ao esgotamento dos mesmos, provocando a degradação de ecossistemas e a perda da biodiversidade. Além disso, a produção de bens em grande escala gera uma quantidade significativa de resíduos e poluentes que muitas vezes são descartados de maneira inadequada, causando danos aos solos, rios e oceanos. Aí eu coloquei aqui algumas imagens, né, de poluição das águas, né? Essa poluição pode ser de origem física, como está aí na imagem, né? Física, biológica, química, né? Reduzir a quantidade de água boa para consumo, ou então impactando aí no maior custo para tratamento, além de acabar com o ecossistema. A parte de mineração, né? De impacto da mineração deixa a área toda degradada, né? E junto aí com a salinização do solo, né? Deixa solos impróprios para a produção, que é um dos principais problemas aí da desertificação, né? Desmatamento, perda de biodiversidade, aí o descarte do lixo eletrônico inadequado, né? Então, uma série de problemas aí com excesso de consumo e a geração de lixo prejudicando o meio ambiente, né? Falar um pouco sobre a economia circular, eu falei que são temas
relacionados aí com o título da palestra principal, e são temas bem extensos. Isso aqui são apenas alguns conceitos básicos para que vocês sigam mais, buscando conhecimentos mais profundos a respeito desses temas que estão dentro aqui da apresentação. Então, a economia circular, que simplesmente é um conceito simples aqui, é você manter os recursos em uso por mais tempo, ou seja, desde a origem da matéria-prima até o pós-consumo, né? A economia linear, como a maioria que é usada hoje na maioria no mundo todo, né, dos países, ou seja, a extração de recursos naturais é feita, então é feita a produção de bens, depois a venda. Aqui é um fluxograma simplificado dos dois, né? O consumo e o uso dos produtos e depois o descarte, né? E a economia circular visa essa parte aqui de reciclagem, né? Que é a produção de bens, a venda, depois o consumo e o uso pelas pessoas, e aí vai para a reciclagem, né? E voltando tudo a circular novamente, né? Então, aí causando menos impacto aí ao meio ambiente, né? A economia circular contribui para a manutenção do meio ambiente em condições adequadas, né? Então, o relatório aqui do Circularity Gap, né, demonstrou que apenas 8,6%, isso é o relatório de 2021, né, 8,6% da economia global pode ser considerada circular, né? Esse relatório ele tem como objetivo principal quantificar o atual estado circular do mundo, né? Ou seja, o que se refere à economia circular. E esse dado aí é de 2021, né? Agora em 2023, no início do ano, já foi divulgado que isso caiu, infelizmente, em vez de aumentar, caiu para 7,2%. Então, a estimativa feita nesse estudo é que se a gente dobrasse essa taxa, né, que foi aí de 8,6% para 17% aproximadamente, poderíamos ter uma redução de 38% nas emissões de gases do efeito estufa até 2032. Né? Além disso, a gente diminuiria 28% do consumo de recursos naturais. Isso pode ser fundamental para a temperatura média do planeta não aquecer mais de 2%, né? Que é a meta lá do Acordo de Paris, né? Para você ver a importância aí da economia circular. E como eu falei, infelizmente, em vez de aumentar, esse número está diminuindo. Então, o que é que podemos fazer para tentar ajudar e colaborar para evitar isso? Compra responsável, né? São um conjunto de práticas de aquisição de bens e serviços que levam em consideração não apenas o preço e a qualidade dos produtos, mas também o seu impacto social e ambiental, né? Então, alguns aspectos chaves eu coloquei aí relacionados às compras responsáveis, que é a sustentabilidade ambiental, né? Que envolve a escolha de produtos e serviços que tenham menor impacto ambiental, a responsabilidade social, que leva em consideração a preocupação com boas condições de trabalho, salário justo e respeito aos direitos humanos, a parte de ética nos negócios, que envolve a escolha de fornecedores que operam de maneira ética e transparente, incluindo compromisso de evitar o uso de trabalho infantil, exploração, suborno e corrupção. E o consumo consciente, né, que é um tema da nossa apresentação aqui. As compras responsáveis incentivam a reflexão antes da compra, né? Apoio a produtos locais. Comprar de fornecedores locais pode contribuir para a economia local e reduzir a pegada de carbono, né, associada ao transporte de longa distância. Vou falar um pouco agora de outro tema bastante importante que é o investimentos sustentáveis, né? Apesar de práticas como reciclar lixo e economizar água serem atitudes importantes, é necessário pensar nos amplos impactos do homem na natureza. Nesse sentido, é indispensável analisar o papel da indústria e empresas que cumprem em preservar as riquezas naturais do planeta. De outro lado, os investidores também têm a vantagem de investir de modo mais alinhado aos seus valores, né? Podemos investir em empresas aí que seguem aí essas práticas aí ambientalmente corretas, digamos assim. Os investimentos sustentáveis são aqueles feitos considerando critérios de sustentabilidade, né? Referem-se a práticas de investimento que levam em consideração critérios ESG, né? Critérios ambientais, sociais e governança. Então, aí, a parte ambiental, né, do ESG
ela considera não apenas a pegada ecológica, as emissões de carbono e o uso de recursos naturais das empresas, mas também a adoção de práticas sustentáveis como a utilização de materiais reciclados e a eficiência da matriz energética. A parte social, os destaques aí, claro que são bem mais do que esses tópicos que eu coloquei, mas eu tentei colocar aqui os principais destaques. Na parte social tem a aderência do direito trabalhista, a valorização da saúde e segurança no ambiente de trabalho, apoio à diversidade e inclusão, posicionamento da empresa em causas e projetos sociais e atuação com a comunidade, né? E a parte da governança, a adoção de políticas para o controle dos processos, comportamento político institucional relacionado às práticas anticorrupção, lavagem de dinheiro e trabalho escravo, por exemplo, transparência na política de remuneração dos diretores, né? E valores, postura moral e ética no negócio, valorização da prestação de contas e da responsabilidade corporativa. E aqui tem um índice para vocês conhecerem, não sei se vocês conhecem, o índice de sustentabilidade empresarial da B3, né, o ISE, da nossa Bolsa de Valores do Brasil, aqui a nossa B3, que foi criado em 2005, né, pela nossa Bolsa de Valores. O ISE é o quarto maior índice de sustentabilidade no mundo, sendo o pioneiro da América Latina. O objetivo é ajudar os investidores na tomada de decisão de investimento e induzir as empresas a adotarem as melhores práticas de sustentabilidade. Aqui eu coloquei o atual ranking, né, que foi relacionado ao ano de 2022, as 10 empresas mais bem posicionadas no ISE. Agora, no início de 2024, deve estar saindo a lista referente a 2023, claro, né, que não fechou o ano ainda. Então, em primeiro lugar, estava a EDP, Energias Brasil, só que a EDP tem um detalhe, esse ano ela saiu da Bolsa, ou seja, ela recomprou suas ações que estavam disponíveis no mercado financeiro e fechou capital. Agora, a gente não pode investir diretamente através da Bolsa de Valores. Mas, enfim, em segundo lugar está a Telefônica Brasil, que é a Vivo, né? Teve a segunda maior nota. Em terceiro lugar, a CPFL Energia. Em quarto lugar, a Lojas Renner. Eu deixei aqui porque eu vou falar um pouquinho dela, deixei em destaque em vermelho, porque a Loja Renner foi a quarto lugar no geral, porém ela foi a primeiro lugar entre as varejistas do Brasil, né? Aí você vê aí outras companhias como a Klabin, indústria de papelão, celulose, né, embalagem de papelão e outras coisas, e o Banco Bradesco aqui em oitavo, e a Engie, outra empresa de energia aí, a maior geradora de energia privada do Brasil, e ela agora está 100% com energia renovável. Vendeu, acho que foi recentemente, a última parte de geração que ela tinha ainda, que era bem poluente, que era a termoelétrica. Ela vendeu, agora está só com energia através da água, energia solar, energia eólica e gás natural, né? É uma empresa aí que está com boa pontuação também. Tá? De todas as empresas brasileiras, ela está em 10º lugar. Enfim, falando da Renner aqui, em 2021 e 2022, a Renner foi a varejista mais bem posicionada no ISB3 e também a varejista, a líder, no caso eu estou falando aqui do varejo, né? Essa pontuação em cima relacionando todos os setores, aqui apenas no varejo. Em 2021 e 2022 ela foi em primeiro lugar aqui no ISE, no Brasil, e também foi a primeiro lugar lá no índice Dow Jones, né, o índice de sustentabilidade do Dow Jones, né, que é um índice lá da Bolsa de Nova York, que ele indica a performance financeira das empresas líderes em sustentabilidade a nível global, né. Então, para você ver aí uma varejista, antes aí um pouco falar nisso, falar um pouco de alguns números da Renner, você pode consultar lá no site da empresa. Ela, 99,15% dos produtos de algodão dela é através de algodão certificado, né? 93,1% dos produtos de viscose é através da viscose certificada, né? Vem de produtores certificados, né? Que utilizam boas práticas ambientais aí. Ela também utiliza tecidos que contém fibras de origem reciclada, algum deles feito a partir de garrafas PET, né? Ela tem 2 lojas, de 2021 para cá, ela inaugurou 2 lojas ecoeficientes, né, lá no Shopping do Rio de Janeiro, que essas lojas, além de sistemas mais eficientes, aí,
entre energia e outros, a parte de reciclagem na loja, áreas verdes, ela também usa energia proveniente 100% da parte renovável e de baixo impacto, né? Ou seja, energia solar, eólica, e a parte, quando ela fala de baixo impacto, é que vem de pequenas centrais hidrelétricas. O consumo consciente. E quais são os desafios, né, enfrentados, as barreiras? Então, os custos iniciais, né? Então, muitas vezes a transição para um estilo de vida mais sustentável envolve custo mais alto a curto prazo, como eu falei, né? Inicialmente é mais caro você entrar com um estilo de vida mais sustentável. Agora tem que entender como eu falei, né? Aquela diferença entre preço e valor. Se você pensar em comprar o mais barato, dificilmente você estará aí partindo para esse meio mais sustentável, porque geralmente são mais caros os produtos. Então você tem que pensar no futuro, nas futuras gerações, no meio ambiente, e você também, né? A gente também. Então, a falta de educação financeira, muitas pessoas não têm conhecimento adequado sobre finanças pessoais e não sabem como criar um orçamento, economizar dinheiro e investir de forma responsável. Então, a crença do brasileiro ainda os poucos que investem, é que a poupança é o melhor investimento, né? E o mais seguro. E não é, né? Tem investimentos aí com segurança igualmente à poupança e que rendem praticamente o dobro da poupança e que rende diariamente, né? Você sabe que a poupança só rende no aniversário, né? De 30 em 30 dias. Então vamos lá. Informações suficientes. Nem sempre é fácil obter informações detalhadas sobre a origem e a sustentabilidade dos produtos, né? Isso é difícil. Marketing e pressão social. A publicidade e a cultura do consumo incentivam as pessoas a comprar mais, né? As pessoas querem comprar mais, parecer o que não é, enfim. Mostrar para os outros que está bem de vida, isso, como a gente já viu, não é muito bom para o bolso. O consumo excessivo muitas vezes é considerado um indicador de sucesso ou felicidade. Comodismo. A conveniência muitas vezes leva as pessoas a fazer escolhas menos conscientes, né? A conveniência, às vezes eu comprar mais perto de cá, assim, não digo isso, mas vamos dizer, às vezes você comer fora, você gastar um pouquinho mais, é melhor do que você fazer comida em casa para levar todo dia para o trabalho, né? Isso dá mais trabalho. Então, por comodismo, você termina gastando mais na rua, né? E gastando mais do seu dinheiro mensal, aí, da sua renda. Mudança de hábito, né? Romper com os hábitos de consumos arraigados pode ser desafiador, né? Então, se quebrar um hábito não é tão fácil, né? Está lá as nossas crenças, os nossos hábitos passados estão lá bem fixos lá no nosso cérebro, né? Que isso aí já entra um pouco de neurociência, né? Que é a parte de sinapses neurais, né? Neurônio ligado a outro. Para você quebrar isso é bem difícil. Você precisa construir novas sinapses, novos hábitos, e para isso precisa de tempo, né? E você tem disciplina. Como eu falei, é desafiador. Então, dificuldades emocionais, né? A transição para um estilo de vida mais sustentável e financeiramente responsável pode desencadear sentimentos de privação ou ansiedade, né? Em alguns casos, compulsivo, você precisa até de apoio profissional. O que fazer para implementar práticas de consumo sustentável, né? Então, você precisa buscar conhecimento, analisar seu estilo de vida, reduzir o consumo de plástico, né? Economizar água e energia, praticar reciclagem e a reutilização, comprar de forma mais consciente, apoiar produtos e empresas sustentáveis, reduzir o desperdício de alimentos, quando possível, utilize transporte público, bicicleta ou carona, participe de projetos de conservação e compartilhe conhecimento, né? Isso é extremamente importante. Lembre-se, cada pequena ação pode fazer a diferença. Então, para encerrar aqui, deixar mais uma frase inspiracional aí para reflexão para vocês, que é do Clint Eastwood, né? Clint Eastwood, um autor americano, que fala que todo mundo fala sobre como deixar um planeta melhor para os nossos filhos. Na verdade, deveríamos tentar deixar filhos melhores para o nosso planeta, né? Porque o planeta está aí, se a temperatura da Terra subir, se o nível dos oceanos subir,
a água de boa qualidade para o consumo reduzir, o planeta continua existindo, né? Aquele que não é o mais forte nem o mais inteligente que sobrevive, é quem mais se adapta, né? Então a vida vai continuar, a Terra vai dar um jeito de novos seres vivos se adaptarem, e aí quem está em perigo de extinção será a raça humana, mas espero que seja aí para você refletir. Outra coisa, as dúvidas eu vou deixar aqui para vocês mandarem perguntas aí para o meu Instagram, que é só escanear aí ou então digitar lá no Instagram @professorposses, que eu estarei disponível a ser melhor por lá, porque aí eu terei condições de responder a todos. E lá também, se você for lá na bio, vai ter o meu telefone celular, que é o WhatsApp. Então eu respondo tanto pelo WhatsApp como lá nos feeds, ou então mandando direct, ok? Estarei pronto para responder de acordo com a chegada das perguntas. Eu vou respondendo por ordem de prioridades. Mais uma vez, uma boa noite e obrigado.